Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residência da UFMG. Nesse evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas da UFMG, para aprender um pouco mais sobre o programa de residência que aspiro. Meu nome é João Paulo Ribeiro, eu sou do segundo período e sou membro da Coordenação de Saúde Pública do Diretório Acadêmico. Bem, hoje nossa conversa é com a doutora Maria Frasson, supervisora da residência de oftalmologia do HC. Maria Frasson é médica e doutora pela UFMG. Possui pós-doutorado no Instituto da Visão em Paris. Além disso, atua como médica oftalmologista no Hospital das Clínicas da UFMG e é pesquisadora no Departamento de Oftalmologia e Otorrino da Faculdade de Medicina. Bem-vinda, doutora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, João. É um prazer estar aqui falando com você sobre a residência de oftalmo, né? Vamos ver se a gente consegue falar para vocês um pouquinho do que vocês acham que só é o olho pequenininho, mas, na verdade, o olho eu gostaria de começar com uma frase que foi dita pelo grande professor Hilton Rocha, que o olho é a vitrine do corpo e o espelho da alma, porque antigamente o Leonardo da Vinci falava que era o espelho da alma, que os olhos são o espelho da alma, e o doutor, né, o professor Hilton Rocha, ele ajuntou como sendo a vitrine do corpo. Então, não é só simplesmente os dois olhos, mas através dos olhos a gente pode ver muito bem o corpo inteiro aí. Nós vamos, né, no desenrolar aí da nossa entrevista, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos entrar um pouco mais agora na questão mesmo dos olhos, né? E começando nossa entrevista, doutora, nossa primeira pergunta, a gente gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a história da especialidade no Hospital das Clínicas. E junto com essa pergunta, quantas vagas abrem por concurso? Pois é, o Hospital São Geraldo, né, que hoje é conhecido como unidade funcional, é aquele, não digamos pequeno, mas o nosso grande hospital que fica aí, né, dentro do campus da Faculdade de Medicina. Ele foi criado em 1920, então hoje, dia 4 de julho, nós fizemos 100 anos de Hospital São Geraldo. E isso é uma coisa interessante, porque esse ano nós vamos ter o congresso dos 100 anos do Hospital São Geraldo. E a residência de oftalmologia, ela foi a primeira residência em tempo integral em oftalmologia. Ela foi criada em 1959 pelo professor Hilton Rocha, que ficou 40 anos na UFMG, nessa cadeira, e ele criou a residência de oftalmologia. É uma residência que antigamente eram 2 anos, e agora, como a gente vê que tem muitas residências que foram reformuladas, né, nos últimos 10 anos, já tem um tempo que ela é uma residência de duração de 3 anos. Então, hoje a gente conta com 8 vagas de residência. Elas são vagas... Peraí, vou pegar minha cola aqui, porque também estou com uma colinha aqui, porque é muita coisa para a gente decorar aqui, porque ela acontece porque mudou tudo, né, da minha época para cá. Ela acontece pelo Programa de Seleção Unificado, né, pela Associação de Residência Médica de Minas Gerais, disponibiliza, então, 8 vagas por ano. Certo. Então, aproveitando até um pouco esse gancho que a senhora comentou sobre as mudançazinhas, né? Eu gostaria de saber, durante a residência, qual é a carga horária obrigatória e como ela é cumprida, primeiro. E depois, como seria, na prática,
a dedicação em horas semanais da residência e como isso vai mudar ao longo dos anos, quando vai avançando para R2 e R3. As residências, né? Eu sei, assim, da parte do oftalmo, mas creio que realmente todas as residências do HC, elas têm a mesma carga horária, né? Uma carga horária de, no máximo, 60 horas semanais, né? E essa carga horária, ela é dividida de uma maneira diferente um pouco entre o residente do primeiro, do segundo e do terceiro ano, né? Dessas 60 horas de de carga horária semanal, você pode ter até 20% de carga teórica. Então, assim, dependendo do semestre ou dependendo do ano em que você está, você vai ter um pouco mais ou menos de carga teórica, sendo que um mínimo de 10% e um máximo de 20%, ou seja, um mínimo de 6 horas por semana e um máximo de 12 horas por semana de carga teórica, isso lá no Hospital São Geraldo, né? Na residência de oftalmo, a gente segue esse cronograma assim. O residente do primeiro ano, ele fica praticamente um tempo muito grande na urgência. Por quê? A urgência do Hospital São Geraldo, eu não tenho assim a ciência de outro pelo SUS atualmente, ela seria talvez uma das únicas em Belo Horizonte que atende 24 horas de urgência pelo Sistema Único de Saúde em oftalmologia. Nós temos muitos casos de trauma ocular que, tirando aqueles traumas que ficam, por exemplo, né, com lesões faciais, eles passam primeiro pelo João 23, mas assim, considerando que não tenha lesão facial ou lesão de traumatismo crânioencefálico, ou lesão mesmo de ossos, né, de todos da face, a lesão seja só mesmo ocular, aí vem para o Hospital São Geraldo. Inclusive, nessa época de pandemia, nós estamos bem sobrecarregados, porque durante o dia são mais de 40 casos de urgência e emergência em oftalmologia que a gente atende. E o residente do primeiro ano, ele fica realmente praticamente 6 meses em regime de plantões na urgência. Os plantões, eles são subdivididos no primeiro ano em 6 horas diurno, e aí eles fazem uma escala, geralmente são 3 residentes que ficam por turno diurno, e os residentes do segundo ano, eles ficam à noite 12 horas, mas a partir de um mês, por exemplo, agora a gente teve que postergar um pouquinho a entrada do R1 por causa, né, da falta um pouco, foi meio... Está sendo um pouco bizarro essa época, né, da pandemia, ela é meio complicada, mas assim, só agora em agosto, os residentes do primeiro ano estão assumindo a urgência noturna, mas sendo sempre com preceptoria. A preceptoria no setor de oftalmo é uma preceptoria excelente, que conta, além dos docentes, com vários profissionais do UFMG e também agora da rede EBSER. Então, é uma residência que funciona muito bem nesse setor de urgência e dos departamentos também, né? Então, assim, falando mais, o primeiro ano existe, assim, um ganho muito grande, né? Eu falo em termos cirúrgicos, porque eles vão começar cirurgias de urgência, né? É o que a gente pensa lá no pronto-socorro, que a gente chamava de corte e costura. Então, começa-se o primeiro ano de residência no oftalmo com o corte e costura, porque eles precisam saber realmente como que é a cirurgia oftalmológica. Então, a cirurgia de urgência, ela também é precedida também pelas aulas de anatomia, porque assim, o residente tem que saber primeiro
né, a anatomia para depois poder entrar realmente na cirurgia de urgência. Isso, então, é do primeiro ano. O segundo ano, aí eles vão para os setores de subespecialidades. Hoje, né, a gente vai depois, né, mais para frente aí, né, no decorrer da nossa entrevista, nós vamos falar um pouco sobre os setores do Hospital São Geraldo, né, as subespecialidades. Então, esse rodízio ele é feito, existe uma escala, né, e nesse segundo ano vai começar a aprender a cirurgia, por exemplo, de catarata. Você vai fazer a cirurgia de catarata, que ela é iniciada por uma técnica mais antiga, que a gente chama de extracapsular, é uma fasectomia, a gente tira o cristalino por uma cirurgia extracapsular, e depois, no terceiro ano, além de ir para os ambulatórios de subespecialidades, o residente vai aprender a técnica mais nova, que é a técnica que a gente chama de facoemulsificação mais o implante da lente intraocular. Isso é só um tipo de cirurgia, eu estou falando só de um setor, que é o setor de córnea e catarata. Mas existem outras cirurgias, né? Cirurgias, por exemplo, do glaucoma, que também, ao longo do segundo ano e do terceiro ano, cirurgias de estrabismo, cirurgias da plástica ocular, o residente também vai ter oportunidade de fazer, né? Então, assim, é bem subdividida a residência de oftalmologia. Muito interessante. E já que a senhora tocou no assunto, vamos para uma pergunta que já faz um outro gancho. Como são divididos os rodízios? E quais os cenários de prática da oftalmo, certo? E agora a outra pergunta também, que acho que já aproveita um pouco da fala da senhora, como que é o volume de cirurgias feitas pelos residentes, certo? No HC, tanto em enfermaria quanto em ambulatório. O rodízio é dividido o seguinte, a subespecialidade, ela geralmente o residente ele passa um mês em cada setor. Nós temos no Hospital São Geraldo 12 setores diferentes, né? Então, assim, entre os quais, eu não vou citar todos, mas para vocês entenderem, nós temos o setor de córnea e catarata, né, de segmento anterior, nós temos o setor de glaucoma, nós temos o setor de retina e vítreo, estrabismo, plástico ocular, nós temos neurooftalmo, visão subnormal. Então, são estes alguns dos setores do Hospital São Geraldo, nos quais os residentes eles fazem um rodízio de um mês em cada setor, tanto os R2 quanto os R3. Na verdade, os R1 também, eles vão para esses setores, mas com uma carga horária bem menor, porque, como eu disse no princípio, a carga horária deles maior é do setor de urgência, né? Agora, o volume de cirurgia é muito difícil eu te explicar assim, em cada setor qual vai ser, mas, por exemplo, é uma coisa que interessa, né, para todos atualmente, a cirurgia de catarata, em média, um residente da oftalmologia ele sai da residência tendo feito aproximadamente 150 cirurgias de catarata, cada um. Mas isso, por exemplo, nessa época agora terrível, né, de pandemia, o residente do terceiro ano, ele está muito prejudicado. Então, assim, a gente vai tentar adequar, fazer alguma coisa, né, para que ele consiga, pelo menos, fazer um número, né, tal de cirurgias para ele conseguir o mínimo, né, de destreza para operar depois da residência. Mas, assim, em termos de facoemulsificação mais implante de lente intraocular, que é a cirurgia feita no terceiro ano,
a gente tem uma média de entre 120 e 150 para cada residente, tá? Então, assim, agora, tem cirurgias de glaucoma, né? Que, assim, eu sou do setor de retina, então é difícil a gente quantificar cada residente, porque num segundo momento, quando você já está no R3, apesar de você passar em todos os departamentos, tem gente que já quer fazer mais cirurgia de catarata do que de glaucoma, né? Mas todos têm um número mínimo de cirurgias de cada setor que vão ser, né, assim, exigidos para que se cumpra pelo menos uma destreza naquele setor, tá bom? Certo. E agora, falando um pouco da parte teórica, mudar um pouco a senhora já comentou que tem 10% a mínima, né, da carga horária e 20%, né, a máxima seria teórica. Como que é essa parte teórica? Essa parte teórica, nós até agora, na época da pandemia, nós tivemos, assim, foi um aprendizado e uma coisa, assim, muito boa, porque a gente tem sempre que pegar o lado bom, né, de tudo, e o que a gente aprendeu com isso. Então, essas reuniões aí pelo Zoom, pelas, né, todas essas mídias aí, ela nos ensinou, né, essa época de pandemia, que as nossas reuniões clínicas, que são sessões clínicas que o residente, ele pelo menos, a gente tem um rodízio de apresentação de casos, agora com a pandemia a gente consegue atingir até ex-residentes do São Geraldo, né? A gente tem uma associação dos ex-residentes do São Geraldo, e isso foi muito legal, porque assim, antes eram só os residentes, né? O staff, que eram médicos, docentes, né, e os preceptores, e hoje a gente tem, assim, tem reunião que a gente consegue mais de 100 pessoas, porque tem o pessoal que já formou no São Geraldo, né, e quer participar para fazer realmente uma reciclagem, para ficar bem atualizado e conseguirem, né, assim, ficar up to date aí com várias novas tecnologias que vêm sendo incorporadas à oftalmologia, né? Inclusive a inteligência artificial e tudo mais. Agora, é importante falar que toda escala, o residente, pelo menos, né, assim, pelo que eu vi aqui, agora está um pouco difícil, porque está muito complicado assim essa época. Veja que eu peguei essa supervisão, foi um pouco no olho do furacão. Então, assim, para mim também está sendo um aprendizado, porque teve que ser tudo meio readequado, né, a carga horária. Então, hoje nós estamos tendo até um pouco mais, a carga horária tem girado em torno realmente de 20%, né? O que tem acontecido? Tem 2 turnos livres, pelo menos, pelos plantões. Cada residente ele tem 2 turnos livres. A carga teórica ela tem sido feita, na grande maioria, um pouco mais ao entardecer, né? Para a hora que termina o plantão e tudo, mas nós temos vários cursos das diversas especialidades. Por exemplo, agora nós terminamos um curso de estrabismo, que é o curso de refração também, né? O famoso entre vocês aí, os que, né, acham que o oftalmo só melhorou, piorou, mas, né, nós temos o curso de refração também, que é o básico para a oftalmologia do primeiro ano. Já falei o curso de anatomia. Então, cada setor, além dos cursos básicos, cada setor faz o seu curso ao longo dos 3 anos. Existe curso que vai ser interessante mais para o R1, curso que vai precisar já uma certa experiência em alguma coisa, né, para o R2, mas nós temos agora o professor Alberto, ele também é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele é o supervisor, né, eu sou a supervisora do HC, né, da UFMG, mas ele é supervisor junto ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ele tem feito um trabalho um trabalho fantástico, né, junto com outros professores, né, o professor Márcio Nehremi, o professor
Daniel Vitor, o professor Galton. Eles têm feito um trabalho muito importante na divulgação desses cursos, e aí que eu venho falar que não fica só no residente, mas que todos estão tendo, né, nessa época, oportunidade de fazer uma reciclagem com esses cursos. Então, todo mundo teve que se reinventar, mas para nós do oftalmo isso foi uma coisa excelente, porque o engajamento, né, de várias pessoas nisso, nós conseguimos fazer, assim, o curso está sendo muito bom atualmente, viu? Algumas coisas assim vêm para ajudar a gente a se reinventar, né? Doutora, falando agora, a gente viu que a residência oferece muitas opções, né? Gostaria de saber se existe um tempo protegido para estudo e se ele existe, se ele é minimamente suficiente para o residente. Na verdade, o final de semana, tirando os residentes que estão de plantão, o final de semana ele é praticamente para estudo, porque só aqueles que estão de plantão. Além disso, como eu te falei, todo residente, mesmo os de plantão, eles têm 2 turnos, ou seja, 2 tardes ou 2 manhãs por semana, que eles não têm atividade no hospital. A escala é feita de uma maneira que eles têm uma atividade bem, assim, é o tempo protegido mesmo. Agora, por exemplo, no residente do 3º ano, né, que o afã cirúrgico é bem maior, né, para aqueles que querem fazer cirurgia, eles realmente, eles são um pouco poupados, por exemplo, de primeiras consultas e outras coisas, para também, porque, como em outras especialidades, a oftalmologia exige também uma prova de título, né? A prova do Conselho Brasileiro. Então, os residentes do 3º ano, eles têm o tempo bem mais livre para que também possam estudar para a prova de título do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Certo. Agora, uma nova pergunta. Como que é a relação dos residentes com os preceptores? Lá no oftalmo, nós nos consideramos uma grande família, sabe? Porque, assim, a grande maioria dos preceptores do Hospital São Geraldo, eles são oriundos dali, sabe? E é interessante que, assim, eu gostaria, só lembrei uma coisa da história aqui, né? Eu falo assim, não posso decorar, mas de vez em quando, muita coisa da história vem, eu achei o número muito interessante. Como é uma residência que já fez, então, 62 anos, essa residência de oftalmologia, do jeito, né, que quando o professor Hilton Rocha criou, a residência, ela já formou mais de 450 oftalmologistas, né? Então, é muita gente, se você imaginar, e desses, muito, igual eu, por exemplo, sempre volta para casa, né? O São Geraldo é a nossa casa. Então, assim, a oftalmologia tem uma grande história, né? Na Faculdade de Medicina da UFMG. Então, os preceptores, assim, como a gente diz, dispensa comentários a relação com os preceptores. Eu acho que a relação é muito boa com os professores e preceptores, docentes e médicos em geral, viu, na UFMG? É bom um ambiente mais familiar. E agora, voltando à questão da autonomia dos residentes. Como se dá essa autonomia sobre a realização de procedimentos ao longo da residência? Quantas cirurgias, em média, o residente consegue fazer durante toda a residência? Sei que a senhora já fez alguns comentários aqui, mas um geralzão. Só lembrar aqui, é o seguinte, no primeiro ano, igual eu te falei, você vai aprender mais suturas, né? Realmente tem o preceptor, né, que vai te ajudar. A gente tem um dry lab também, que a gente treina em óleo de porco, né? Nem sempre
é possível, né? Mas assim, que às vezes não está disponível. Isso depende, por exemplo, agora na pandemia também está um pouco complicado isso, né? Mas é uma época, né, à parte. O preceptor da urgência, geralmente o R1 já começa dando ponto, não tem como, né? Só se der alguma coisa muito esquisita, mas assim, a autonomia já se dá desde os princípios, né? Desde o princípio. É importante lembrar a cirurgia de pterígio, né? Pterígio não é catarata, sabe, gente? É porque aí chega o paciente e fala que aquela pelezinha, aquilo é catarata. Então, assim, para você que é estudante de medicina do segundo período, né, João? Isso. Segundo período, catarata é lá dentro do olho e pterígio é por fora. Mas, assim, é só para, né, só para vocês entenderem. Então, assim, o pterígio, que é essa pelezinha que dá, né, por fora, falando pele, o pessoal da plástica não pode me ouvir falando isso, viu? Mas, assim, essa estrutura anômala que cresce em direção à córnea, né? E que a cirurgia dela é feita pelo R1. Então, começa-se, né, por essa cirurgia de pterígio. A cirurgia de pterígio, geralmente, eles fazem uns 60 por ano, no primeiro ano, façam uns 60 pterígios por ano, e a partir, né, como eu falei da cirurgia de catarata, que eu falei mais ou menos, mas existe uma curva de aprendizado para você fazer a cirurgia de catarata. Então, a gente passa por uma cirurgia que é chamada de fasectomia extracapsular primeiro, onde a gente abre muito mais o olho, né? Hoje em dia, né, a gente fala que a cirurgia, né, ocular realmente não tem muito sangue, né? Que a nossa medida de sangue é um cotonete, enquanto dos ginecologistas é um balde, né, de sangue. Então, a gente começa com cirurgia, a curva, o preceptor realmente ele está ali para que o residente ele consiga, no segundo ano, saber todos os passos, e no terceiro ano, realmente eles já operam quase praticamente sozinhos, só se tiver alguma intercorrência, né? O preceptor está ali. Agora, existem outras subespecialidades que não é possível o residente, por exemplo, no terceiro ano, entrar e fazer uma cirurgia. Por exemplo, a cirurgia de retina é uma cirurgia que é feita somente pelos fellows, né? Depois que você terminou a residência. Agora, a cirurgia de glaucoma, que é uma cirurgia que chama trabeculectomia, essa cirurgia é feita pelo residente. A mesma coisa que uma cirurgia de pitose. O residente, ele faz, mas tem, né, o preceptor está do lado. Mas vamos supor, se for uma cirurgia de órbita, nem o fellow às vezes consegue. É só depois que ele terminou que ele consegue fazer. Então, como todas as especialidades, existem cirurgias mais complexas que o residente não consegue fazer com os 3 anos de residência. Isso tem que se deixar claro, né? Essa parte da oftalmologia, tá bom? Certo. Doutora, e como é o mercado de trabalho pós-residência? Você bem sabe agora, né, que Belo Horizonte realmente, até há mais ou menos uns pouco tempo atrás, aí, até 10 anos atrás, formavam-se bem menos médicos e em Belo Horizonte não havia muitos serviços que tinham residência de oftalmologia. Hoje, eu não sei se a gente fala felizmente ou infelizmente, mas Belo Horizonte em si é um mercado saturado, mercado de trabalho para oftalmologistas. Por quê? Forma-se muitos oftalmologistas em Belo Horizonte. De 5 anos para cá foram criados pelo menos mais 3 serviços de oftalmologia em Belo Horizonte. Então, pelo que eu saiba, mais ou menos, em média, 70 oftalmologistas por ano são
formados em Belo Horizonte, visto que alguns têm residência credenciada pelo MEC, outros não têm, só tem curso de especialização, só que vai ser preciso eles trabalharem 5 anos para conseguir fazer a prova de título de oftalmologia. Então, assim, o que eu posso te dizer, João Paulo, é que a oftalmologia em Belo Horizonte tem muito oftalmologista. Agora, no Brasil, existem muitos lugares que ainda precisam de oftalmologia, como a própria medicina, a gente vê isso, né? Mas nós temos, por exemplo, um fellow lá do Pará, de Santarém, e isso é interessante, que ele falou que vai voltar para lá, vai ser assim, em mais de 600 quilômetros, ele vai ser o único oftalmologista que opera retina. Então, assim, é para vocês entenderem como outras especialidades isso tem acontecido, né? Tem uma pletora grande de profissionais em Belo Horizonte. Muito desigual a distribuição dentro do país, né? Agora, Sim. doutora, agora indo um pouco pro lado até pessoal, ouvir um pouco da história da senhora, como foi o seu processo de escolha pela especialidade da oftalmologia? O meu processo foi uma coisa meio particular, porque eu tive uma mãe deficiente visual, que ela foi operada pelo falecido professor Hilton Rocha. Minha mãe tinha uma doença que precisou fazer transplante de córnea, e na época, minha mãe era bem mais de idade, hoje ela já é falecida, mas na época ela foi submetida a vários transplantes de córnea e infelizmente não deram muito certo. Hoje, essa doença que ela tem, que tinha, né, que chama ceratocone, hoje é uma doença que a gente faz transplante e os resultados são muito bons. Então, eu falo que durante o curso de medicina, eu fiz estágio em tudo o que eu não queria. E deixei para fazer, no último ano de medicina, estágio como optativa em oftalmo, mas eu já sabia desde o início que eu ia fazer oftalmologia. Mas eu fiz estágio até de neurocirurgia, fiz estágio de ginecologia, fui do corte e costura lá do... Não posso falar corte e costura, mas eu fui lá do João 23, até a toxicologia eu passei por lá também, fui do CGP, eu era bolsista de tudo que eu podia, porque na época a gente precisava e eu gostava de tudo. Então eu fiz estágio de tudo. Agora o oftalmo realmente, né, foi por um problema assim que eu tive pessoal com a minha própria mãe, e realmente eu não fiz córnea, eu fiz retina, porque córnea, né, me traz um pouco, né, a lembrança disso tudo, né, do que foi passado. Então, assim, hoje eu fico feliz, né, de fazer retina e poder devolver também a visão em algumas doenças, né, inclusive, por exemplo, retinopatia diabética, que é uma coisa prevenível e tratável também, né? Então, assim, a gente, na oftalmologia, assim, só fazendo um parênteses, que eu brinco que a gente troca tudo, mas a retina e o nervo óptico a gente não troca ainda. Então, acho que eu quis fazer retina como um desafio também. E falando até de desafios, quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou como residente? Não querendo falar a minha idade, falando, né? Apesar que, assim, já tem muitos anos, mas para vocês terem uma ideia, na minha época de residência, eu fiz residência em 93 e 94, então, assim, 1993 e 1994, eram 2 anos ainda, mas depois eu acabei fazendo mais tempo de retina e fiz um pouco de glaucoma. Acho que a gente tem uma tendência de achar que você, por exemplo, agora que é estudante de medicina, a gente acha sempre que a gente é melhor do que os que estão chegando. Mas por que a gente se acha melhor? É porque realmente, na minha época, teve muita dificuldade, porque hoje a oftalmologia ela tem preceptor em todos os ambulatórios, preceptor em tudo. Na época minha de residência, a gente tinha que ficar laçando o preceptor. Nós não tinha
era um pouco complicado, era difícil. Então, assim, na minha época de residência, eu também tinha que trabalhar. Então, assim, foi muito complicado para mim. A gente fazia residência e ainda trabalhava, né? Porque a vida para alguns não era tão fácil, como não é tão fácil hoje para alguns. Então, assim, o que mais foi difícil para mim na época é que realmente era a falta de preceptor, que hoje eu acho que vocês são muito mal acostumados. Vocês não, você daqui um pouco. Mas assim, não é que é mal acostumado, é o que deveria ser, né? Mas assim, aí eu acho que a resiliência fica um pouco, passa pouco aperto, sabe? É o que a gente vê, Sim. os meus próprios filhos, que eu ainda tenho filho pequeno, adolescente, um pequeno, então assim, a própria resiliência é complicado, porque não passa aperto. Então, de vez em quando é bom você ficar sem preceptor, porque tem que passar um apertinho. Mas eu passei muito aperto, aí o aperto era demais, né? Mas assim, eu acho que foi mais isso. O resto, eu acho que a carga teórica na minha época era muito boa, né? Tive muitos professores que já se aposentaram, devo muito a eles, né? Foi muito interessante na minha época, porque eu peguei ainda uma época que tinha pouco oftalmo. Uhum. Agora tem muito oftalmo. Então é mais isso. Pois é. Doutora, já rumando para o final da nossa entrevista, uma última pergunta que agora a senhora pode ficar à vontade, porque o que você diria para um acadêmico que está pensando em seguir a carreira de oftalmologista? A minha opinião sincera é que é uma especialidade muito boa, é uma especialidade excelente, que a gente tem contato, né? Assim, a pessoa às vezes fala que a oftalmologia é uma coisa muito pequena, mas assim, voltando à minha fala do início, eu acho que a oftalmologia realmente é a vitrine do corpo. Através do olho a gente consegue detectar hoje, principalmente da retina, a gente consegue detectar hipertensão, diabetes, a gente consegue até detectar algumas alterações de neoplasias, né? A pessoa pode ter outros problemas. O olho, ele, durante, né, a formação embrionária, né, nossa embriologia, o olho, eu brinco com todos os residentes que ele foi formado realmente muito cedo e ele é a parte do cérebro que vê e é a parte do cérebro que a gente vê. Então, assim, eu acho fantástico, assim, eu sou apaixonada com oftalmologia pela minha história de vida, eu gosto muito, mas realmente, assim, o que eu falo para o estudante de medicina hoje é que oftalmologia, dependendo do lugar, você vai encontrar um número muito grande de colegas, né, procurando ocupar o seu espaço. Mas, assim, eu acho ainda que se o acadêmico ele não tem essa pretensão de ficar nos grandes centros, eu acho que é uma especialidade muito tranquila, né? Você pode fazer mais ou menos o seu horário, né? As cirurgias, dependendo, né, da subespecialidade, também são muito tranquilas. Então, eu acho que é uma especialidade que vale a pena. Agora, realmente tem que olhar, como em toda a área da medicina, tem que olhar o que é para onde você quer ir, né? O que você precisa. Agora, em termos de tranquilo. Agora, em termos de mercado, eu acho que vocês acadêmicos têm que pensar que a própria medicina ela está passando uma fase muito complicada, né, no Brasil, porque infelizmente o ideal seria ter 3 enfermeiros para um médico. Hoje, talvez do jeito que está sendo, né, a abertura desenfreada, né, apesar que, né, por 5 anos agora a gente não tem, mas toda faculdade fazendo um jeitinho aqui e ali de aumentar o número de vagas para médico,
nós estamos tendo ao contrário. Nós daqui a pouco vamos ter 3 médicos para 1 enfermeiro. Desculpa a sinceridade, mas hoje, na época da pandemia, o maior desafio no Hospital das Clínicas também está sendo esse. Nós temos pouca enfermagem, poucos técnicos. Assim, tudo bem, muita gente teve que ser afastado, mas eu estou vislumbrando um futuro sombrio da gente ter pouco técnico de enfermagem, pouca enfermagem para muito médico. Então, assim, não é questão só da oftalmologia, né? É uma questão que todos os acadêmicos têm que entender isso e a gente, como médico também, tem que ser uma classe mais unida. Nós temos que eleger representantes nossos de classe médica para que não ocorra o que ocorreu, né, anteriormente, dessa abertura desenfreada e que você, como acadêmico agora, né, do segundo período, você já deve saber disso, né? Mas, assim, oftalmologia, eu acho que ainda é uma excelente especialidade para o médico seguir, tá bom? Então, nós estamos encerrando agora a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer, em nome de todo o Diretório Acadêmico Alfredo Balena e de toda a organização da Mostra de Residências, toda a disponibilidade da senhora, a sua participação. Acho que foi uma excelente conversa, muito elucidativa e gostaria realmente de fazer alguma consideração final. Não, eu acho que, né, é isso mesmo, foi um prazer, né, assim, a gente realmente, eu acho que é muito válido essa amostra, vocês estão de parabéns, né, parabenizo a organização disso, porque realmente a gente tem que ver, né, como que está o mercado, como que é a residência, porque na minha época de residência não teve isso. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, eu acho que foi uma, né, uma ideia muito interessante e que tem só a acrescentar. Tá bom? Muito obrigado, doutora. Agora eu vou encerrar aqui a gravação, tentando desmistificar os segredos do Zoom aqui, viu? Espero um dia depois encontrá-lo em outra oportunidade para a gente continuar uma conversa, viu? Muito Tá, obrigado. João. Então tá. Obrigado. Boa Tchau, tarde. tchau. Boa Tchau. tarde.